Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Gisele do Território Educador. Fiquei um tempo aí sem gravar vídeos, mas agora eu tô voltando com tudo, tá bom? Para que nessa reta final aí você possa estudar com muita qualidade. Então, bora lá. Hoje o assunto aqui será sobre a orientação normativa da educação alimentar e nutricional para a educação infantil. É um documento muito rico que traz esse olhar de humanização para o momento da refeição, da alimentação dos nossos bebês e crianças aqui das unidades educacionais de São Paulo, tá bom? Então vamos entender um pouco. Então, logo de cara, o documento ele fala para que ele veio, por que ele está aqui. Esta orientação normativa estabelece as diretrizes para a alimentação na educação infantil e determina que precisa ser assegurado para que tempos, espaços, materialidades, interações, escuta, observação e registros sejam considerados e revisitados nos momentos de alimentação enquanto prática social. Olha só, pessoal, se eu cuido, eu educo. São essas duas palavrinhas, elas são indissociáveis quando a gente fala de educação infantil, não é? Então, no ato de cuidar da alimentação, olha só, eu não trabalho só a alimentação, o ato de alimentar, mas olha o que eu asseguro durante esse momento: tempo, o tempo da criança se alimentar com qualidade, espaços, um espaço adequado, ventilado, né, um espaço harmonioso, talvez com uma música ambiente. Materialidades, eu preciso que as crianças tenham acesso, né, ao momento também com autonomia. Então, que ela possa tocar ao prato, que ela possa escolher a sua refeição. Inclusive, o documento vai falar sobre o autosserviço. Interações, porque enquanto eu me alimento, eu converso. Enquanto eu alimento, eu me expresso, eu falo o quanto aquilo é bom, o quanto é gostoso. Escuta, porque é o momento ali do professor trazer essa observação, mostrar quais foram os saltos ou não também durante o processo de alimentação, observação e registro. Se eu entendo que o cuidar e o educar eles são indissociáveis, o momento da alimentação é importante para que eu também possa fazer o registro. Posso registrar dentro do meu diário de bordo, posso registrar também nos registros relacionados à avaliação individual dessa criança, tá bom? Avaliação não, perdão. Relatórios individuais dessa criança, certo? Então vamos lá. Esses momentos eles sejam considerados e revisitados nos momentos de alimentação enquanto prática social. A prática social de se alimentar, ela vem assim quando nós nascemos. Então, quando nós nascemos, nós já temos a necessidade de se alimentar, né? Então, a mãe ali nos amamenta, né? E aí por diante vai seguindo nesse mundo, né? Enquanto prática. Então, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito. Tem crianças que têm o costume de estar sobre a mesa, as outras não. Enfim. Espera-se que a alimentação nas unidades educacionais, para além de oferecer os alimentos e nutrientes necessários para o crescimento e desenvolvimento saudável dos bebês e das crianças, ofereça conforto, cuidado e afeto. Oportunize experiências positivas e a sociabilidade. Desperte o interesse em sua própria alimentação e proporcione, acima de tudo, prazer aos bebês, crianças e adultos. Então vamos lá, pessoal, pensem. Quando vocês vão comer com seus amigos, vocês ficam quietos, calados, estáticos? Ou vocês geralmente conversam, né? Trocam ideia. Inclusive, em alguns momentos a gente até esquece de comer, né? Com tantas informações a se falar. Mas é importante entender que os bebês e as crianças não são diferentes de nós. Se eles fazem parte de um contexto, né? Lembra que a criança ela não é uma tabula rasa. Então, ela vem de uma família que traz o quê? Seus modos, suas culturas, e ela traz ali para dentro. Então, se a criança, no momento da alimentação, ela tem o costume de partilhar o seu dia, ela vai querer fazer isso com as crianças. Então, eu preciso o quê? Proporcionar que esse momento ele seja acessível também para o momento de socialização e interação, tá bom? Experiências positivas. Lembrando sempre que aqui o documento vai falar muito sobre se alimentar pelo prazer, tá bom? Então, a recomendação da Orientação Normativa 1 de 2015 traz que o ambiente da alimentação seja permeado de práticas sociais e pedagógicas. No projeto político-pedagógico, deve estar expressa a concepção sobre a alimentação, como é a organização desse momento e a intencionalidade pedagógica. Assumir coletivamente a alimentação na unidade escolar, enquanto uma prática social, requer rever continuamente o planejamento, de forma a assegurar a observação, a escuta e registro também nesses momentos. O momento da alimentação
nos Cs e nos EMEIs, não deve ser pautado no tempo, relógio, que considera o professor, mas sim no tempo da criança. Tá? Então, quando eu tenho a minha escola, o meu centro de educação infantil, o meu EMEI, com foco na criança, eu vou ter o quê? Um PPP, onde vai falar sobre as concepções, como que foi essa chegada, como está sendo inicialmente esse processo de alimentação, né? Como eu estou valorizando a cultura que essa criança tem. Claro, o PPP, ao longo dos anos, porque ao longo do ano, como aqui fala, né, ele deve ser revisitado. Por quê? A alimentação que se iniciou no começo do ano não é a mesma no meio do semestre. Né? Porque vai mudando, a criança vai sentindo um ambiente acolhedor ou não. E aí é o momento da gente revisitar o PPP. Então, quando eu tenho a criança no centro da escola, como o meu sujeito principal no meio, nesse processo de aprendizagem, logo, o meu PPP ele vai valorizar cada momento, inclusive o da alimentação, certo? Da mesma forma, a estética, a composição do prato construída a partir do imaginário dos adultos, tais como alimentos moldados, perdão, pessoal, tais como alimentos moldados, representando animais, personagens, mais conhecidos como prato com carinha, decorados ou divertidos, não repercute na aceitação dos alimentos, descaracteriza-os e não indicam porcionamento correto para as crianças. Então, pensando aqui na porção, pessoal, geralmente o pratinho ele vem assim, né? Bom, nesses pratos de carinha que a gente olha, geralmente é um tantão assim de arroz, dois olhinhos de feijão, um narizinho lá de cenoura, e sei lá o que pode ser assim, uma vargem, né? Umas ervilhas. Isso é uma porção correta? Eu tenho mais arroz, menos feijão. Cadê minha carne? Onde que ela entra, a minha proteína? Então, assim, esses pratos, além de eles não darem esse porcionamento, essa porção correta para essa criança, ele também não, ele descaracteriza, né? Aliás, o alimento ele não é uma carne, o alimento é algo que eu preciso conhecê-lo. Preciso conhecê-lo em natura, né? Sendo ele cru, né? Saber qual é o seu processo. Aqui a gente vai entender como esses momentos eles podem ser valorizados, tá? E como esse processo ele é pedagógico também, tá? É outra coisa também. A estética do ambiente, tá, pessoal? Vamos pensar num ambiente mais clean. Nada daquelas frutas, aquelas berinjelas, cenoura dançando no refeitório. Não, eu posso mostrar ali um cardápio, né, expositor, mostrando qual é a alimentação que eu vou ter hoje, certo? Então é pensar em trazer para uma forma real mesmo, não precisamos ficar fantasiando até mesmo os alimentos. É importante entender que aqui a criança ela vai comer pelo prazer, tá bom? Alimentar-se, nutrir, acolher, celebrar e confraternizar. Aliás, como é bom estar à mesa, né? Se alimentar naquele momento com as famílias, com os amigos. A atenção das educadoras deve estar voltada inteiramente para as crianças, mediando as interações. Ou seja, não é oba-oba, gente. Eu não estou falando que eu vou deixar as crianças no oba-oba sem comer, conversando. Não é isso. Eu medio essas interações. Quando eu medio, eu escuto qual é a conversa, eu posso dar uma opinião sobre essa conversa, orientar. Eu estou mediando incentivando a comer os alimentos, apoiando como intervenções, ou seja, não é porque a criança tem 3 anos e 11 meses, 4 anos no SEI, está no seu último ano do SEI, que eu vou pegar e não vou ofertar na colher essa comida. Em alguns momentos, eu vou precisar fazer intervenção e oferecer com a colher. Isso é um momento de afeto também. Não é porque não é um berçário que eu não posso pegar a colher e oferecer na boca da minha criança, tá bom? Apoiando com intervenções tais como valorizar a experimentação, explorar a cor, o cheiro e a textura, o cuidado com cuidado com a sua entonação de voz e agir de forma que incentive a criança a comer determinado alimento. A minha voz, ela não pode ser uma voz dura, que remeta ao medo, tá bom? Eu não devo comer porque eu tenho medo, e sim porque eu tenho prazer naquela alimentação. O diálogo verbal e corporal do educador é muito importante em todos os momentos. Então, como eu irei falar com essa criança, não só como eu irei falar, mas também como eu irei me remeter. O meu corpo, ele diz muito também sobre como eu vou falar, conversar com essa criança, ok? Então, vamos lá.
Enfatizar o valor nutricional e o benefício à saúde não fará a criança comer. No incentivo ao consumo dos alimentos, é preciso valorizar os aspectos sensoriais e do prazer de comer. Como? Ó, vamos lá. Está uma delícia. Que gostoso. Precisa experimentar, nem que seja um pouquinho. Olha que linda essa salada. Que cheirinho bom. Eu adoro comer este alimento desde que eu era do seu tamanho. Então é pensar que eu não vou enfatizar os valores nutricionais. Vou dar um exemplo. Deixa eu pensar, bora lá. Eu não sou fã de chuchu. E não há quem faça eu comer chuchu, gente. Não há. Que eu como tudo. Quem me conhece sabe que eu como de tudo. E aí alguém vai falar para mim, Gisele, mas chuchu é bom para emagrecer. Eu sei que eu preciso, às vezes, perder 1 quilo lá, tal, enfim, ter uma alimentação mais saudável. Mas comer o chuchu, se falar, mas é bom para emagrecer, é bom para os ossos, não vai fazer comer. Entende? Eu preciso comer porque eu sinto prazer, o cheiro me cativa, ao olhar aquela alimentação, eu como com os olhos, as cores são vivas e logo eu tenho prazer em me alimentar, tá bom? Então é a mesma coisa com as crianças, não adianta eu falar, come macarrão que vai fazer bem pro seu cabelo, entendeu? Porque eu vou estar relacionando como se fosse um remédio, tá bom? Frases que usamos para convencer a tomar remédio não são as mais indicadas para incentivo ao consumo durante a refeição. Aí aqui estão alguns exemplos. É bom para a sua saúde, é bom para os ossos, é bom para crescer o cabelo e deixar a pele saudável. Também é comum frases como precisa comer para ficar forte, ou coma tudo para ficar bonita como uma princesa. E qual é a princesa que eu tenho na minha cabeça? Qual é o estereotipo que eu tenho aqui? Né? O estereótipo que eu estou causando, né? Perdão. O estereótipo que eu estou impactando nessa criança. Por exemplo, a criança pode ter na mente dela a Valente, a Frozen, eu posso ter a Fiona na minha cabeça como princesa. Então, assim, eu não preciso usar desses meios para alcançar que a criança se alimente. Eu posso o quê? Trabalhar o prazer dessa alimentação, o conhecer essa alimentação, conhecer o alimento, como que ele surge, né? Esse processo de conhecer traz o pertencimento. E quando eu pertenço, logo eu tenho prazer naquelas coisas a qual eu toco, a qual eu produzo, né? As educadoras também devem prestar atenção às manifestações de indiferença e gestos bruscos, muitas vezes imperceptíveis no momento da retirada do prato e talheres da criança na saída do refeitório. É preciso captar e corresponder às sensações e às emoções dos bebês e crianças. Observar, escutar e interpretar os sinais que elas emitem em todo momento para agir de forma pedagógica e delicada. Então, é importante que nós tenhamos dentro de nós essa delicadeza quando se trata de momento alimentar, no momento da alimentação, no momento das refeições. Nada, professora, de pegar de forma brusca. Se oferta o prato para a criança, ela já empurra, conversa com ela, fala, não precisa empurrar. Vamos começar pelo arroz? Eu sempre gosto de ofertar o arroz, porque o arroz sempre é muito familiar para a criança, né? E aí ele tem um caldo do feijão, um caldo da carne. Então, professor, tenta prestar atenção nesses momentos. Às vezes, a criança ela precisa sim de um incentivo que seja do professor. Às vezes, na casa dela, ela tem esse incentivo das primeiras colheradas, às vezes, ser da mãe, tá? E eu preciso ter o quê? A escuta atenta, o olhar direcionado para essa criança. O momento do refeitório, o momento da refeição, não é um momento pautado no meu horário. É o tempo da criança. E eu devo estimular esse momento da alimentação pelo prazer em comer, tá? Então, pessoal, a gente fica por aqui. No próximo slide, né, no próximo vídeo, aliás, a gente vai falar sobre os bebês e outras questões também relacionadas à alimentação, tá bom? E é isso. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.